sei que o tio Spook é ranzinza, tio Spook é bravo, tio Spook é grosso, ai, tio Spook responde de uma maneira muito ruim, ai, tio Spook fica falando com as pessoas, fazendo trocadilho com os nomezinhos, ai, que horror. É mesmo? Então eu vou fazer um Spook House mais fofinho pra vocês. Olá, amiguinhos! Sou eu, tio Spook fofinho, olha só! Agora a gente vai fazer um Spook Houses mais fofulúcio pra você que fica todo remoído. Ai, eu odeio Spook Houses. Eu odeio esse cara. Ele falou mal de mim. Ah, eu sou hater dele. É mesmo? Então hoje a gente vai fazer um videozinho pra você. Fofulito, que nem você, fofulito. Né, Lili? A Lili tá aqui pra pegar o Pikachu. Mas vamos lá. Vamos fazer o Respondendo os Scribs fofulo pra vocês. Né, Lili? Então, nós vamos para a primeira pergunta. Paulo Batista, aquele que benzia as pessoas lá na época de Jesus, né, o seu Batista. Saudações, teus polúquios! Minha dúvida diz respeito ao vídeo Análise Espiritual Everson Zóio do 24 Horas no Cemitério. Oh, meu Deus, que medo! Bom, no seu vídeo você fala a respeito da oração e do papel que ele exerce no mundo espiritual e a própria espiritualidade. Mas o que dizer da crença e a prática nas ditas banhadas espirituais? O que seria isso? A gordura que vem do além? Não, é o banho de ervas, tios esporúquios. Eles realmente funcionam? Se sim, como? E quanto aos anjos da guarda, meu Deus do céu, esses seres se fazem menos presentes em nossas vidas? Há necessidade de firmá-los, ir no cartório, ali reconhecer firma desses anjos? E o uso das velas para firmá-los? E orações específicas para eles? Sou muito fã do canal, agradeço a atenção. Vamos lá, Paulo Bautista. Bom, a respeito das plantas. Vamos lá, eu terminei agora minha pós-graduação nas práticas integrativas complementares. Eu tive florais de Bach, eu tive homeopatia e tive fitoterapia, tá? Ok, todas essas matérias, quando a gente estuda, a gente percebe que nenhuma dessas plantas, elas têm um apelo espiritual clássico, ou seja, você não vai olhar para uma planta e falar, putz, essa aqui é para curar mal olhado. Não tem uma comprovação que essas plantas funcionam para isso. O que nós temos, por exemplo, dentro da fitoterapia, nós temos o produto tradicional fitoterápico e o produto fitoterápico, tá? Por quê? Um deles é feito em laboratório para que as pessoas possam utilizar e é adicionado fitocomplexos e tudo mais. O outro é por observação. Então você vai ver benzedeiras que estão aqui no Brasil, elas utilizam certas plantas por observação e acredita-se que elas possam vir a funcionar dessa maneira por relatos de pessoas. Mas mesmo assim, se você for ver nos documentos acadêmicos e científicos sobre o uso de plantas, não existe nenhuma prova real, científica ou mesmo defendida academicamente que essas plantas elas têm essa propriedade espiritual. Elas vão agir sobre a parte física do indivíduo, parte emocional e mental. Um dos erros e grandes erros dentro desses processos, por exemplo, é visto nos florais de Bach. Quando você vai analisar os florais de Bach, os 38 florais, né, eu acho que era mais ou menos essa a quantidade, eram 19 e deu 38. Esses 38 florais, por exemplo, quando foi observada a natureza deles, era assim, o cara viu uma planta que rastejava e ele achava que aquela planta era para depressão e ele indicava aquela planta que rastejava no chão para pessoas depressivas. Então eu não posso confiar num sistema dessa magnitude. Ela não traz uma comprovação real. Então eu não posso utilizar plantas para banhos achando que elas têm uma propriedade espiritual. Existem pessoas que tomam banhos de certas plantas, por exemplo, para enfermidades na pele ou hemorroidas. Então, se você tem hemorroida, recomendo que tome banho de certas plantas, sim, indicados por médicos. Mas se você não tem nenhum problema de pele, não tem hemorroida, as plantas não têm uma comprovação nesse sentido. E eu falo com o pé no chão, eu já tomei banho de ervas? Já. Funcionou? Não. Então, assim, temos que tomar cuidado com isso, tá? A Lilo tá se coçando aqui atrás. O que ele tá fazendo, Gigibi? Cuidado com o rabicoco, tá?
Então temos que tomar cuidado com essas questões de, só porque uma pessoa está me vendendo, eu realmente vou acreditar. A gente tem que ter um embasamento. Você vê, os tratamentos que a gente coloca à disposição, quantas pessoas deram um depoimento? Quantas pessoas realmente me contratam por mês para poder ajudá-las? Sabe? É comprovado, realmente funciona. Anjos da guarda. Eita, novamente, é o mesmo dilema. A gente colocou há muito tempo atrás vários e vários vídeos aqui no canal, principalmente na playlist podcast, explicando a origem dos anjos da guarda, tá? Mas as pessoas, novamente, elas assistem o que elas querem, e na hora que caem essas perguntas no meu colo, e eu falo, cara, já respondi essa dúvida, e o cara não assiste, não procura assistir. E isso é crítica, porque eu recebo isso direto, eu assisto o que eu quero. Então não me pergunta o que você não vai gostar da resposta. Eu falo isso porque é para aprendizado de vocês. Quando eu falo para vocês, anjo da guarda não existe, e a gente já leu aqui diversos livros trazendo esse tema, eu não sei nem se ele está aqui, esse livro, sobre quem eram os ditos anjos, tá, na Bíblia, quem eram os ditos anjos e como foram utilizados de uma maneira errada pelos sacerdotes na época, pelos discípulos de Jesus e tudo mais. Quando fala, os anjos foram lá ver o nascimento de Jesus e tudo mais, né? Gente, aquilo tudo eram pseudônimos adotados para que os sacerdotes, as pessoas da religião, não fossem expostos aos imperadores, encobrissem muitos problemas e muitas falhas que aconteceram dentro daquelas etapas, aqueles processos dentro da Bíblia, entendeu? Então tem o nascimento do menino Jesus e tudo mais, onde você tem a presença desses seres, e que na verdade não eram seres do além, simplesmente eram pseudônimos adotados para fugir, para se encobrirem dos romanos. E tudo isso foi explicado em vídeo. Não existe anjo da guarda, não existe. As pessoas têm esse apelo, essa necessidade de querer ter o anjo da guarda. Eu até entendo a necessidade disso, mas eles não são palpáveis. Agora, o que torna palpável isso? É o que eu vou explicar. O anjo da guarda existe, palpável, real, ele plasma na sua frente com asinhas, auréolas e tudo mais? Não. Só que o que nós temos é uma constituição eterna de formas, pensamento do arquétipo do anjo. Então nós criamos uma egrégora. Então as pessoas começam a acreditar que exista realmente o anjo Gabriel. Eu quero que exista, mas ele não existe, mas eu vou rezar para ele. Então eu crio o arquétipo, eu crio a intenção, eu projeto a forma pensamento, então eu crio o quê? Uma egrégora. Essa egrégora é simplesmente um grande acúmulo de formas, pensamento, ao qual eu atribuo uma característica, eu atribuo uma personalidade, eu atribuo qualidades a esse ser que não existe. É simplesmente um enorme arquétipo, uma enorme egrégora criada pelo indivíduo. Assim como Deus. Tá? Mas eu posso usar essa egrégora? Se você souber realmente manipular as energias de egrégoras, quem sabe você utilize a egrégora desse anjo que foi criado pela forma pensamento das pessoas. Eu falo de coração para vocês, porque se anjos realmente existissem, eu utilizava. Quando eu vou fazer limpeza da casa das pessoas, e as pessoas me perguntam, por exemplo, que energia é essa? Eu vou criar uma analogia, falar, seria muito parecido com o seu anjo da guarda. É como se fosse um anjo da guarda. Porque ele é um arquétipo de cura, ele é um arquétipo que trabalha com essa ideia de encaminhar todas essas consciências, essas energias, para uma próxima vida. Então, mesma coisa quando alguém me pergunta de Deus. Mas você fala de Deus. Eu não nasci budista, eu fui católico um grande período da minha vida. E num país onde 85% da população é católica, eu preciso criar analogias para que as pessoas entendam sem preconceito. Então é por isso que nós utilizamos essas analogias, para que fique fácil o entendimento das pessoas, ok? Esses seres se fazem mesmo presente em nossas vidas? Não, não fazem. Não fazem, tá? De novo, você pode rezar para quem você quiser, mas amanhã você vai bater o carro. Sabe? Eu já vi gente fazendo isso. O cara foi na internet falando, gente, eu rezo sempre para Deus, bati o meu carro, mas ainda bem que não aconteceu nada comigo, foi só com o carro. Mas desde quando você acha que iria acontecer algo com você? Mas poderia. Da mesma maneira que pode cair um avião aqui nesse prédio
eu morrer agora, gravando esse vídeo. Sabe, a gente reza pro acaso não acontecer em exageros. Esse é o fato. O acaso vai acontecer, mas talvez não nos exageros que a gente realmente acredite, num baita desastre. Quantas pessoas na Ucrânia estão rezando para que não caia um míssil na casa deles e cai? Quantas pessoas estão rezando para sobreviver na Ucrânia nesse exato momento? Onde está o anjo da guarda dessas pessoas? Onde está Deus dessas pessoas? Ou vocês acham que o Deus deles é menor que o Deus de vocês? Ou você acha que o Deus que eles rezam não é o mesmo de vocês? Sabe? Então, novamente, se Deus existisse, se esses anjos existissem, vocês acham que eles já não tinham descido lá e blindado toda aquela população inocente de um maníaco maluco que está com poder sobre todos os mísseis ali e explodiu o mundo todo? E por que os anjos não aparecem e matam o Putin? Por que não matam? Ué, o cara está na iminência de causar uma guerra mundial, matar, dizimar a população mundial e principalmente uma Ucrânia inteira. Por que os anjos não vão lá e acabam com esse cara? Essas perguntas as pessoas preferem evitar, porque fragiliza a sua crença, fragiliza aquilo que eles acreditam. Tá? Sobre a questão de firmar anjos, isso é desculpa de época de New Age. Nós temos pessoas que, infelizmente, trabalham em critérios nada legais. Eu vou te explicar. Firmar essas coisas, né? Vamos supor que você esteja rezando para o seu anjo da guarda e nada dá certo. Você chega lá para o seu mago, seu magister, seu pai de santo, sei lá, que te vendeu a prática dos anjos. Você fala, não deu certo. Ele vai falar, mas você tem que firmá-los. Mas como é que eu firmo? Vai custar 10 mil reais e eu faço isso para você. Opa, eu quero. É isso. Não tem que firmar nada. Eu estou lendo um livro muito legal do Patrul Rinpoche que fala exatamente sobre o Dharma e o exercício do Dharma. Ele fala, as pessoas que entram no budismo, eles podem ir atrás dos ensinamentos. Legal, eles tiveram mérito para chegar até um lama e conseguiram ter acesso a esse conhecimento. Mas e a prática? Eles praticam? Não. Eles fazem as práticas todos os dias? Não. Eles entendem os mecanismos da psicologia budista dentro das práticas? Não. Então, para que eles perdem tempo fazendo um processo que eles não entendem o que eles estão fazendo? Quando você me fala, vou firmar, significa que alguém falou para você que você deveria fazê-lo. Não explica o porquê. Outra, você vai firmar anjos na sua casa. E se você se mudar de casa, você vai ter que pagar mais um firmamento? Sabe, de novo, tomem muito cuidado com o que as pessoas falam para vocês, porque a gente vem de uma época New Age e de uma época onde as pessoas vendiam tudo que elas poderiam criar e de imaginação a todos os indivíduos. E isso é ruim. Então eu falo para vocês, evitem a má informação, a desinformação. Tá? Essas pessoas que vendem essa ideia de anjos, firmar anjos e tudo mais, são pessoas que não têm conhecimentos profundos sobre esses ensinamentos, não sabem o que realmente estão vendendo e acabam vendendo esses conceitos para que vocês acreditem piamente nisso. Tá? Novamente, historicamente já foi comprovado da onde vem a origem do nome anjos, da onde ele surge dessa mitologia católica, como eles foram manipulados, como eles foram apropriados de uma maneira errada dentro de outras crenças ou mesmo de achismos e como tornou-se um fenômeno prostituído na cabeça dos jovens em achar que realmente existe tudo isso. Falo de coração, se existisse eu estaria praticando, tá? João Paulitos, olá, boa noite, tio Spook, meu nome é João, eu sou o dono do pé de feijão. Estou com uma dúvida que sinceramente não sei se é possível ou se você possa respondê-la. Sobre reencarnação, e aí é glu-glu. A reencarnação de uma consciência é feita sempre em algum corpo de possível geração futura? What? Ou ele simplesmente reencarna e não sabemos de mais nada? Grande abração! Te espelho muito! Cuidado que eu sou feio, cuidado com os espelhos. Tenho aprendido o máximo com você, obrigado pelo treinamento. Eu não entendi sua pergunta. O que é sobre a reencarnação? A reencarnação de uma consciência é feita sempre em algum corpo de sua possível geração futura. Isso quer dizer que você teve filhos, e esses filhos, quem vai nascer,
são seus bisavós que morreram. Eu acho que é mais ou menos isso que você quer dizer. Não, não há comprovação nenhuma disso, tá? Fato esse, por exemplo, veja pelos budistas. Então, eu estou aqui no Brasil, tive toda a informação budista, tive toda essa bagagem budista. Se eu quiser reencarnar dentro do corpo de uma pessoa que mora perto do Nepal, o berço ali, né, de todos os ensinamentos budistas, procuro realmente, quando eu morrer, eu direciono minha consciência para um corpo que está nascendo lá. E aí eu vou nascer perto de um monastério, e aí eu vou entrar no monastério, comprovar que eu tenho possibilidades para ser um lama, um monge. Não está atrelado à família. Os espíritas, eles que acreditam nisso, por uma questão de apelo emocional, por uma questão ali do folclore, da mitologia espírita, que trata sobre essa temática de o seu filho é o seu bisavô, é o seu tataravô. Não, não é. Tá? O que eu vou falar para vocês é o seguinte. Imagina que agora, nesse exato momento, no mundo espiritual, existem milhões de consciências vagando no planeta. Na hora que está para nascer uma criança, essas milhões de consciências, elas podem ter a chance de nascer, de renascer como seu filho. Só que uma coisa boa que acontece salve 0,001% da população mundial, todas as pessoas nascem sem saber o que foram nas vidas passadas. Então, o seu filho pode ter sido um assassino, o seu filho pode ter sido alguém muito ruim, como o seu filho pode ter sido um imperador, o seu filho poderia ter sido Cleópatra, seu filho podia ser o Tiririca, entende? Acontece esse blank, ou seja, você vai nascer sem realmente todo e qualquer tipo de bagagem que você trouxe das vidas passadas, o que é ótimo, porque, novamente, você não vai querer ter um filho que não é legal, não é mesmo? Né? Bandinzinho, como diria o advogado Paloma. Então, não se sabe realmente quem é e quem vai nascer como seu filho, tá? Mas os espíritas entram nesse conforto, dizendo, era o seu avô. Baseado em quê? Baseado na doutrina do meu cu. Então, ninguém sabe, entendeu? É isso que eu falo para vocês. Tome muito cuidado com essas percepções, tá? Isso eu vejo na literatura budista dos lamas que renascem onde eles querem, eles voltam, eles já nascem com toda a bagagem, eles sabiam de tudo da vida passada, tá? E os caras comprovam quem eles eram. Isso que é muito louco. Rafael Aires da Silva. Olá, discípulos! Assisti recentemente o vídeo do dia que você foi no programa Eu Fico Louco, que achei bem legal. A minha dúvida é o seguinte, Pikachu. Você lida quase diariamente fazendo limpezas de casa e tratando pessoas com os mais variados tipos de problemas. É verdade. Físico, mental, emocional, espiritual. Como você faz para manter o seu equilíbrio sem se deixar envolver emocionalmente em algo que seja bastante comovente? Então, nós vemos as situações de uma maneira mais prática. Eu não me envolvo como se você estivesse vendo um filme, um drama onde você chora. O meu equilíbrio, na verdade, ele vem de fatores externos que me afetam. Então, vou te dar um exemplo. A questão dos tratamentos, eu não tenho problema nenhum. Eu atendo todo tipo de pessoa, nada eu me deixo envolver, porque nós temos que ser muito mais racionais para entender a origem da enfermidade como médico, tá? Como um médico faria. Mas o que me tira do equilíbrio, né, o que pode me afetar, por exemplo, é uma intoxicação alimentar. Então eu tenho que ter um controle alimentar muito rigoroso. Eu tenho que comer sempre as mesmas comidas, eu evito comer algo que eu desconheça. Então eu não posso ter desequilíbrios alimentares. Eu vou para a academia 3 vezes na semana hoje, tá? Porque eu tiro 2 dias para poder estudar o que eu quero. E eu preciso ir para a academia. Tá? É uma maneira de eu poder exercitar o corpo. Caso eu não exercite o corpo também pode me gerar problemas, tá? No sentido de cansaços, pode me gerar problemas de dores musculares, então eu preciso ir para a academia para poder exercitá-lo. Talvez pequenos problemas pessoais, vamos supor, o carro quebre, coisa desse tipo, eu posso ter uma chatice e isso gera um pequeno desequilíbrio, mas a gente entende a impermanência dos fatores.
Mas é isso, a gente tenta sempre se equilibrar. O meu grande problema são os problemas que terceiros me trazem, e não relacionado aos pacientes, não relacionado aos pacientes, mas sim problemas de terceiros, sabe? Tipo, sei lá, teu pai caiu da escada e quebrou a perna. E aí eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo e correr atrás para resolver esses problemas, entende? Ingrid Nathalie, olá, Tichis Polúquio, sou nova no canal e adoro seus vídeos, mas confesso que eu fico um pouco de receio de assistir, por isso que eu não assisto nunca mais, já desinscrevi e odeio você. Não, brincadeira. Pelo fato de que esse assunto é algo muito novo para mim. Eu queria saber se o fato de eu estar completamente assistindo seus vídeos relacionados ao mundo X espiritual pode acabar atraindo para perto de mim ou até para minha casa. Ingrid, se meus vídeos fizessem mal às pessoas, eu não teria o canal. Não é mesmo? Eu não teria o canal. Então, assim, quando a gente fala sobre espiritualidade, vocês têm que estar com a mente aberta para escutar sobre a espiritualidade. Quando eu faço os testando demos, ou faço os EVPs e comprovo ou não a existência de certas consciências, a gente tem que também olhar sobre um lado bem racional para ver se, ok, o X-Puro que está fazendo um teste, vamos ver se realmente esse teste funciona ou não. E, sabe, a questão de, será que vai fazer mal? Não tem como fazer mal, sabe? Eu, assim, novamente, eu acompanho todos os comentários do canal. Eu não vi comentário do cara falando, nossa, eu estou sendo perseguido por um espírito depois que eu assisti o vídeo do Spook House Casas Assombradas. Nossa, esse espírito que o Spook evocou está na minha casa me fazendo mal, atacou meu filho, o meu filho está grudado no teto, minha filha está vomitando sopa de ervilha, sabe? Eu nunca vi isso. Mesmo da playlist da Umbanda, muita gente escreve lá nos comentários dizendo que foi uma das melhores coisas que eles já fizeram, sabe? Então, assim, o canal, ele não tem o intuito de fazer mal às pessoas, ele tem o intuito de elucidar as pessoas, onde você traz uma abertura da consciência das pessoas em entender certas situações, tipo a do anjo da guarda, onde você aprende sobre o que realmente é o critério do anjo da guarda, como ele foi criado, o porquê da existência dessa consciência, o arquétipo, a questão da egrégora. Então você está rezando para uma egrégora, você não está rezando para algo que realmente existe, sabe? Então não tem como a gente fazer mal às pessoas. Não tem. Bruno Senigalha. Olá, tio Cispolúquios. Gostaria de tirar uma dúvida. Estou interessado em começar a praticar o budismo e tem um vídeo que assisti há muito tempo. Não consegui encontrá-lo novamente, que você disse sobre uma denominação budista que não deveríamos seguir. Que isso? Foi isso que eu entendi na época. Denominação budista? Não. Não existe isso. Vamos lá. O budismo é constituído por várias discussões filosóficas que surgem na Índia há 3.000 anos atrás. Tá? Então, há 3.000 anos atrás, muitos povos cruzavam a Índia e lá entravam em discussões filosóficas, povos pré-védicos, os gregos, a filosofia aplicada, e era muito legal porque originou-se muitas escolas filosóficas por parte disso. Então, uma pessoa chamada Siddhartha Gautama, ele adorava participar desses discursos filosóficos e em algum momento ele realmente entende tudo o que está acontecendo, ele gera muito conhecimento sobre o eu, a ausência do eu, sobre as necessidades do indivíduo, a impermanência da vida, o sofrimento, né, que eles chamam de dukkha, que são as questões do sofrimento, nós nascemos sofrendo, morremos sofrendo, passamos por uma impermanência enorme na vida. E muitas escolas budistas começaram a surgir, escolas que eram monásticas e outras que não eram monásticas, porque eles acreditavam que o ser humano tinha que aplicar o budismo no seu dia a dia. Então você tem a Theravada, Mahayana, Vajrayana, e daí surgem outras escolas a partir do século XIII, depois dos ensinamentos do Siddhartha. Então aí você vai ter a Terra Pura ali no Oriente, né? Você vai ter o Zen, o Chan, o Nichiren, todas aquelas outras escolas que foram sendo originadas. E cada uma tem uma percepção, cada uma tem uma forma de expor os conhecimentos que foram colocados.
Alguns trazem os conhecimentos originais, outros não. Outros acabaram mudando o conhecimento original para ser mais aplicável dentro da época. Embora o budismo ele seja atemporal, as pessoas ainda adaptam o budismo para suas épocas, sua cultura, sua geração. E aí você tem essas diferenças de budismo. Com o tempo, alguns budismos foram se manifestando dizendo o budismo tibetano utiliza a terceira roda do Dharma, que seria ali a projeção do Tantra, e nós não acreditamos nisso, nós não precisamos disso. Então começa a girar uma dialética que não é saudável, tá? Muitos dedos e pouca informação. Então, eu sempre falo para as pessoas que o verdadeiro budismo, onde o budismo realmente se radica dentro dos três movimentos completos da roda do Dharma, do próprio Siddhartha, são os budismos mais antigos, tá? Do século III, do século II, quando começaram a surgir realmente esses materiais escritos e que eu li, eu tive acesso. Então, para mim, o verdadeiro budismo hoje aplicado é o budismo mais antigo, onde você tem todos os pontos abrangidos pelo próprio Siddhartha e pelas práticas que são colocadas, ok? Então não o neobudismo, o budismo novo, mas sim um budismo mais antigo, mais monástico, mais aplicado realmente ali às cerimônias. Eu acho mais legal, entendeu? E ele traz realmente os ensinamentos mais roots, vamos colocar assim. Até mesmo o bonismo, que antecede o budismo tibetano, para mim é espetacular, sabe? Que é o xamanismo, que é o xamanismo budista, que a gente pode colocar assim, né? E para mim é espetacular. Então é essa a questão. A gente tem várias ramificações do budismo e que essas ramificações novas, elas trazem um conhecimento ainda pequeno, mas adaptado às pessoas do seu dia a dia, sabe? Eu acho que o budismo ele tem que ser antigo, ele tem que tratar sobre muito essa temática do Mahayana, do Vajrayana, já que o Theravada ele mantém as pessoas ali dentro dos templos, o que vai pra gente é mais o ensinamento do Mahayana e do Vajrayana, tá? Então eu prefiro esses budismos. Então não é uma questão de, você falou que não era para praticar. Não, nunca disse isso. Disse que só tomar cuidado com os ensinamentos que são passados, porque você tem que entender todo o grupo de ensinamentos para daí você escolher um. Esse é o ponto. Mas vamos lá, vou fazer a última aqui. David Manuel foi pro céu. Boa noite, tudo bem com você? Me chamo David, prazer. Gostaria de saber se você tem algum tipo de curso sobre espiritismo ou pretende fazer. Tá, entendi. Tem interesse em aprender mais sobre, mas não é qualquer lugar que é confiável. David, eu não tenho cursos, tá? Tá escrito no sobre do canal que nós não comercializamos cursos, embora alguns hipócritas tenham ido na internet falar, o Spook, ele faz esses vídeos para vender cursos. Eu queria ver um curso que eu vendi até agora do canal. Mas, de novo, né? A gente ganha na mentira e depois não pede nem desculpa quando é cobrada a verdade. Então, assim, nós não comercializamos cursos por N motivos, tá? Hoje, infelizmente, muitas pessoas prostituem os ensinamentos. Então, eu já vi gente em certas plataformas vendendo ensinamentos que não pertencem a eles. Eles comercializam de uma maneira monstruosa e falam que veio deles, e não veio deles. Então, nós temos larápios, nós temos bandidos, nós temos ladrões, e isso tudo é realmente se apossar de uma atividade intelectual, né? Isso aí você está roubando o conhecimento de outros em favor seu, em pró a sua. Então eu prefiro evitar, tá? Porque eu sei que se eu colocar algum curso, alguém vai hackear, vai botar na internet de graça só para me ferrar, sabe? Então existem hoje mecanismos que o cara copia a tela. Então tem softwares que fazem isso. O cara copia a tela, joga na internet, acabou. O curso do T-Spook de graça, só para vocês não pagarem o cara. Eu prefiro, infelizmente, ficar longe disso, sabe? É muito estresse, muita dor de cabeça para as pessoas que são mau caráter hoje em dia. Então, infelizmente, não teremos curso sobre espiritualidade, não teremos curso sobre nada a respeito por causa dessas pessoas que são bandidas, tá? Então, infelizmente é isso.
Poderia fazer curso? Poderia estar ensinando muita coisa legal para vocês dentro de vários aspectos das práticas integrativas complementares, bioenergia, manipulação de energia, conhecimento sobre o corpo espiritual dos indivíduos e tudo mais, com embasamento nas escrituras que eu tenho, nos livros que eu li e tudo mais, e trazer as referências bibliográficas desses livros para vocês. Mas, infelizmente, cara, assim, o mundo tornou-se terra de ninguém. E por mais que eu vá lá e comprove, processe o cara, você vai ver o cara às vezes é menor de idade, aí vai botar o pai na jogada, vai chorar, vai espernear, gostaria que o moleque fosse preso, mas ele não vai acabar sendo preso. E aí eu vou gastar uma puta grana com advogado pra resolver nada. Sério. É uma pena. A humanidade hoje tá muito ruim mesmo. Tá bom? Eu vou fazer os Spooks Responde mais curtinhos, porque eu sei que é difícil as pessoas digerirem tudo. Então é isso, nós vamos ficar por aqui. Eu, Pikachu, a Lina não tá aqui no momento, tá? Spook House fofinho pra vocês, fofinhos, fofinhos, pra que vocês não odeiem mais o tio Spookios, tá bom? Então é isso, recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente consiga complementar a medicina tradicional e nunca substituir. Complementamos para tratamentos físicos, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem esse tipo de serviço, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, onde lá vocês vão obter todas as devidas informações e os valores disso. Uma vez que eu não sou paranormal, eu não sou vidente, eu não sou espírita, eu não pratico espiritismo, eu não sou médium, ok? Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 forminhas legais para vocês, meus piquitituchos. Nós temos o Seja Membro, PayPal e o Valeu! Seja Membro encontra-se aqui abaixo, você clica e pode doar qualquer valor. Eu acho que o máximo é R$8 que vocês podem doar para ajudar a gente tornando-se membros do canal. PayPal, que encontra-se aqui abaixo também, aí é livre, você pode doar qualquer tipo de valor que você quiser ou puder. E o Valeu encontra-se aqui abaixo também, é só clicar ali, aí você pode doar também qualquer valor e nos ajude muito. E nosso site, casasassombrades.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.